E eu não sei quanto a você, mas eu sempre, adventista de quinta geração, pai, avô, bisavô, trivô, imigrantes da Alemanha para o Brasil, iniciando o trabalho da casa publicadora para as colônias alemãs, pessoal missionário. Eu fui criado nesse contexto e a angústia e a tensão entre as realidades da graça, da fé e das obras, os privilégios da eleição e as responsabilidades da eleição, por vezes me causaram enorme sofrimento. Mas o meu pensamento há muitos anos tem amadurecido no sentido de enxergar o privilégio da obediência numa relação equilibrada de amor e dependência da atuação do Espírito Santo na minha vida. O amor do caráter de Deus me atrai a Ele. E quanto mais eu o conheço, e aqui está a palavra que faz a diferença, tá? Quando você for pensar em obediência, nos termos, nas obrigações da nossa aliança com Deus, pense no seguinte: confiança. Você confia que Deus é um Deus de amor realmente? Você confia que Ele sabe todas as coisas, o fim desde o princípio? Você confia que quando Ele vai dizer algo para você, Ele tem o seu bem-estar em mente? Se eu confio, eu vou atender, eu vou obedecer. E eu vou compartilhar com vocês, antes de ler um último texto, vou compartilhar algo que eu falei sobre isso alguns anos atrás, num programa na TV Novo Tempo. E como eu penso exatamente da mesma forma, ainda hoje, a esse respeito, eu quero dividir esse clipe com vocês. Dê uma olhada nisso aí. Que quando Jesus veio à Terra, foi na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo menciona. Perfeição. Porque apesar de o pecado ser um ato, o pecado também é um estado. E esse estado só é mudado quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas existe um outro lado, que eu acho que é até mais comum hoje em dia. É aquele do tipo, já que eu não vou ser perfeito mesmo, Deixa a coisa desabar. aí que a coisa ande. Aí eu vou na festa, eu vou aqui, eu vou ali, é sábado à noite, eu vou relaxar um pouquinho, porque Deus é um amigão, Deus é um coleguinha, vamos lá, Deus é só amor, paz e tranquilidade. É exatamente esses dois extremos que o apóstolo Paulo tenta evitar e João também, com as suas epístolas. Meus irmãos, cuidado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sim. Agora João falando, olha, todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, ele também foi gerado por Deus. Ele tem que agir como um filho de Deus. E é exatamente isso. É exatamente esse equilíbrio. E os extremos que eu menciono no vídeo, eu encontro no livro Caminho a Cristo, no capítulo 7, que é sobre o privilégio da obediência, páginas 59 e 60. Eu vou ler 2 parágrafos só e aí a gente encerra. Presta atenção nisso. Existem 2 erros contra os quais os filhos de Deus, e especialmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. 2 erros, 2 extremos que nós devemos nos precaver, estar atentos. O primeiro é o de tomar em consideração as nossas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possamos fazer, a fim de nos colocarmos em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Eu não sei se você leu isso aqui. Você prestou atenção nisso aqui? Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo, de pecado. E é unicamente a graça de Cristo pela fé que pode nos tornar santos. Fé, a confiança no caráter de Deus. Eu confio que Ele quer o meu melhor, então eu vou obedecê-lo. Mas nem com relação a concordar e aceitar o caráter de amor de Deus, eu tenho condições, porque é Ele quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus toma um lado da aliança como o garantidor, como aquele que vai providenciar todos os termos, inclusive fiador, para arcar com a cláusula penal, como foi arcada em Cristo Jesus. E quando ele olha para Adão, depois do pecado,
nas suas circunstâncias limitadas e incapacidade absoluta de cumprir os termos de obediência perfeita estabelecidos na aliança eterna de Deus. Sabe o que Deus faz? Ele toma o lugar de Adão. E ele cumpre no lugar de Adão aquilo que Adão não pôde cumprir. Por isso Cristo é o segundo Adão. Ele prestou vida de perfeita obediência, sacrifício de perfeita obediência e ressurreição em plena obediência. Essa transformação é a que nós passamos todos os dias, quando dormimos e acordamos e pedimos o batismo diário do Espírito Santo em nossa vida. Nós morremos para nós mesmos e pedimos que Ele ressuscite a vida em nós, que Ele nos dê nova vida no Espírito. E esse é um extremo, o extremo de achar que qualquer coisa que a gente faça vai fazer com que Deus goste mais da gente. Ou que nos aceite. Ou nos colocar num patamar superior ao dos irmãos que estão ao nosso redor, porque quem sabe o meu pecado seja um pouquinho mais escondido ou menos público, ou na minha concepção, menos pior do que o pecadão daquele meu irmão que se tornou público. Mas existe um outro extremo também. O erro oposto, Caminho a Cristo, página 60, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com a redenção. Mas elas têm. Elas são a consequência, o fruto de uma transformação diária aos pés de Cristo. É o termômetro, que não define a temperatura, mas a mede. Muito importante esse equilíbrio entre fé e as obras de confiança no caráter de Deus, que são também realizadas pela presença de Cristo em vós, esperança da glória. Esse equilíbrio, eu acho que é cada vez mais importante, e vai ser cada vez mais importante nessa reta final da história desse mundo, nós levarmos em consideração que cada uma das doutrinas que nós acreditamos deveria ser julgada pelo tipo de pessoas que nós nos tornamos. Que Deus possa te abençoar a ser transformado de glória em glória à sua imagem e habitar perfeitamente segundo a sua graça e misericórdia, segundo a sua transformação e atuação do Espírito Santo, no batismo diário do Espírito Santo. Que Ele possa te transformar e que você possa habitar na aliança eterna com Ele.